O nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, amigos do SINP, Joseph Cury. Sempre muito bom estar aqui falando sobre micro e pequena indústria, tão fundamental para esse país, né? Muito obrigado, prazer tê-lo conosco. Mas existem coisas que nós gostaríamos muito de ouvir a sua opinião. Uma delas é qual a sua visão do Brasil no presente momento? Uma análise macro. O Brasil paga um preço, Cury, de séculos de descaso com muitas políticas. A saúde é uma delas, mas paga um preço pela falta de saneamento, paga um preço pela falta de habitação. Quer dizer, você tem uma doença que você precisa ter um mínimo de separação de pessoas, de higiene, de lavar as mãos, e você olha e tem 50% do país sem saneamento básico. Séculos de mau investimento em educação, então a capacidade das pessoas compreenderem e ter um comportamento coletivo para enfrentar um inimigo invisível como esse vírus, muito complicado, e essa condução que foi feita nessa pandemia, ela faz com que agora vão emergir ao mesmo tempo, depois dessa crise sanitária, quando você fala, puxa, vencemos, vacinamos as pessoas, vamos ter a nossa vida de volta. Que vida? Para fazer o quê? Vão ser as grandes perguntas. Que tipo de líder para tirar o desemprego, a fome, a desindustrialização, a educação em estado crítico, a próprio sistema de saúde que vai ter uma avalanche de doenças represadas, o sistema penitenciário, o sistema de justiça, a indústria do turismo, que ficou completamente paralisada, hotelaria, grandes empresas saindo do país. Então, o Brasil ele vem de problemas crônicos que nós conhecemos bem e que foram todos tensionados ao máximo nessa pandemia, e vamos sair dessa pandemia com desafios que já eram enormes, agora se tornarão de necessidade premente, cada um deles de muita necessidade de olhar. É um grande desafio para o Brasil. Olhando para esse quadro, a sua análise poderá ter uma reversão desse quadro ou nós continuamos no caminho do aprofundamento desses problemas históricos, além da pandemia? Os problemas históricos, eles continuarão a nos desafiar. O que deve mudar é a opção da população. Se nós vamos continuar com aquela política de nós contra eles, que eu assistia na época do PT, aquela coisa assim, nós temos que derrotar as elites, e depois vem esse período Bolsonaro, olha, todos são culpados, menos o governo, culpado é o Congresso, culpado é o STF, culpado é o prefeito, é o governador. Se a gente continuar jogando a culpa em algum setor da sociedade, se a gente continuar com essa fórmula, nós vamos continuar andando em círculo. Nós não vamos sair, nós não vamos andar para frente. Nós devemos continuar nesse mesmo disco rachado que a gente já viu, né? O PT falando, olha, vote em mim, senão o Bolsonaro fica, o Bolsonaro falando, vote em mim, senão eles voltam. E eles se nutrindo desse ódio, e não tem nação no mundo que vá para frente movida a ódio. Então, se o brasileiro se reconciliar consigo mesmo, a gente tem uma grande possibilidade de andar para frente. O senhor vê um risco institucional de conflito entre os poderes ou isto é um assunto já superado? Qual a sua análise sobre esse cenário? O Brasil é feito de uma república de estados. Nenhum governador, nenhum prefeito chegou lá a convite, eles foram eleitos. Então, esse pacto federativo em cima da harmonia dos poderes é o único caminho que a gente tem para não entrar perigosamente numa situação de conflito de poderes que pode redundar em conflitos maiores. A justiça vai ter que se encontrar com a promoção de justiça, que é o que diferencia uma sociedade de barbárie de uma sociedade civilizada. O legislativo tem que se ater ao seu campo de propor e não de executar, e o executivo deve fazer a execução desse orçamento, desse conjunto de necessidades do Brasil e dar total transparência e bom uso ao dinheiro público. Se eles se aterem às suas missões,
e isso não é complexo de se fazer essa harmonia. Nós já vivemos tempos muito harmônicos, mas estamos agora em momentos de profunda turbulência, e isso traz insegurança, e é essa insegurança que afasta o investimento tão necessário para um país como o nosso. Mudam-se as regras no Brasil, igual quem muda de camisa. Infelizmente, nós temos assistido grandes corporações multinacionais saindo do país por N motivos. Qual a sua avaliação desse quadro e o que teria que ser feito para reverter esse quadro, para atrair os investimentos internacionais, ao invés de perdermos investimentos no país? Segurança não só no sentido da segurança física de ir e vir. O Brasil é um país violento aos olhos do mundo, muitos homicídios, muitos roubos, furtos, um país em convulsão social. Mas a segurança do investimento, como investir no Brasil? Outro dia nós vimos uma troca, por exemplo, da diretoria da Petrobras inteira, porque estavam executando aquilo que se propôs. Isso daí teve uma saída absurda de investimentos da nossa bolsa, das companhias brasileiras. Então, você vê as mudanças de regras sobre contratos. O contrato, que na maioria dos países é um ato jurídico perfeito entre partes que se acordam e fazem um contrato, esses contratos no Brasil são relativos. Você pode expor todos os seus motivos ali, que tudo no Brasil cabe judicialização. Uma insegurança tributária. De cada 100 dólares sendo discutidos sobre tributos entre os contribuintes e os governos, 75 dólares são discutidos no Brasil. Quer dizer, tem claramente alguma coisa errada nos fundamentos tributários. Então, as pessoas, até elas entenderem e falarem, não, eu vou ficar no Brasil. Você vê o caso da Ford, que é o mais emblemático, ela preferiu o Uruguai, que não tem mercado interno. Ela já não está mais olhando o mercado interno, ela está olhando condições de paz para poder trabalhar. Ela está preferindo ficar na Argentina do que no Brasil. Uma das maiores produtoras mundiais de cimento saindo do país. Quer dizer, isso tem um recado enorme para o país atrás dessa decisão de uma empresa de sair. Então, temos problemas de fundamento, de segurança, para dizer para as pessoas, vocês são bem-vindos, as regras aqui são essa, e elas são estáveis, vocês podem investir, nós precisamos gerar empregos. Você vê, quando sai uma Ford, como foi lá no caso da Bahia, imagine quantas pequenas empresas que produzem uma série de bens para a produção de veículos, quantas que não deixaram de existir de pequenas e microempresas atrás de uma decisão de uma grande. E isso vai nos tornando cada vez mais desindustrializados e cada vez mais dependentes do agro, que é o único setor no país que ainda tem desempenho positivo. Na sua avaliação, o senhor que viveu dentro do governo, o senhor avalia que tem caminho de reversão para isso nos próximos 2 anos, ou é um caminho irreversível, temos que conviver com essas perdas empresariais e sociais, claro, que afeta direto o emprego. Afeta diretamente o emprego, a família, a dignidade humana. Eu acho que ninguém acorda de manhã falando, hoje eu vou errar, hoje eu vou sair de casa para fazer um grande erro. Todo mundo acorda querendo acertar. No caso do nosso país, nós temos um presidente que ele tem uma verborragia, uma necessidade de falar, e é ele que acaba criando essas crises quase que diárias, na maneira como ele conduz esses assuntos. Acho que ele está agora sobre uma pressão pelo fato de ter ligado eternamente ao Trump. Você vê na discussão do clima, ele muda aprende que tem que falar a língua do mundo. Até na questão das vacinas, que ele era completamente contra, falava que a pessoa ia ter um chip no cérebro, ia virar jacaré. Agora ele fala, não, eu sou o maior defensor da vacina. Tal. Não tem coração, não tem verdade no que ele fala, mas é a dor ensinando a gemer. A pessoa vai vendo, olha, esse caminho que você está indo está dando errado. A população já não o vê
como um líder capaz de liderar o país, sequer numa discussão entre vida e morte, quanto mais numa discussão sobre reconstruir um parque industrial, reconstruir um parque tecnológico, sentar nas grandes mesas internacionais, dialogar de igual para igual com os líderes. Então, eu acho que a gente vai ver cada vez mais ele tentando incorporar um novo personagem, já que esse personagem que ele incorporou nos primeiros 2 anos e meio foi muito gerador de crise, foi muito gerador de briga entre brasileiros. A mesma coisa que a gente via lá atrás, aquela coisa de impor uma agenda goela abaixo das pessoas, né? A agenda do PT, o Brasil é o Brasil dele, não pode ter outro Brasil, tem que ser o dele. Se você discordar, você é uma espécie de inimigo. Mesma coisa acontece agora. Então, esse tipo de condução, mais ou menos sofisticada, ele leva sempre a um polo odiar o outro polo. Ao ponto de que, se a gente chegar numa urna e ter que votar entre Lula e Bolsonaro, você vai votar pensando assim, quem que eu odeio mais? Ou quem que eu odeio menos? Que país que vai para frente tomando decisão baseado em quem que ele odeia mais? Né? Não é uma discussão de qual é o modelo, de qual é a nação que a gente quer, para onde a gente vai estar em 2030, em 2040, para você poder planejar a sua empresa, planejar a sua maneira de se comportar, de investir, de saber dos potenciais desse país. Então, se isso for forte o suficiente para fazer com que a população compreenda que tem que se unir, eu acredito que a gente tem uma alternativa. Senão, vai ficar sendo esse disco rachado que a gente está assistindo aí. A nossa última pergunta, porque chegamos ao final do tempo, é como é que o senhor vê, nesse momento, o andamento da vacinação? Estamos no trilho certo? Estamos no trilho errado? Qual a sua avaliação? Nós começamos errado, porque o Brasil não comprou as vacinas quando foram ofertadas, em julho e agosto. Se tivesse comprado tanto a da Pfizer, quanto a da Moderna, quanto a da Johnson, porque eu teria que comprar um pouco de cada marca, nós teríamos começado a vacinar em novembro. Tinham 70 milhões de doses ofertadas ao Brasil. O Brasil disse não. Se nós tivéssemos começado a vacinar em novembro, nós não teríamos tido essa segunda onda tão forte que tanto penalizou o comércio, o varejo, o serviço, a própria micro e pequena empresa, que foi profundamente atingida. Então, o Brasil fez uma opção assim, o governo de São Paulo apostou em uma e o governo federal apostou em outra e acharam que aquilo era uma corrida entre 2 laboratórios aqui dentro do Brasil para ver quem ia vacinar o primeiro. O problema não era vacinar o primeiro, o problema é vacinar os 190 milhões que nós vamos ter que vacinar com 2 doses. Nós vamos ter que ter 420 milhões de doses para superar esse problema. A gente deve, como eles assinaram o contrato agora 1 mês atrás, 2 meses atrás, a gente deve ter um volume maior de vacina no segundo semestre. Quando ela chega na mão do SUS, o SUS é muito bom para vacinar. Ele consegue entregar essa vacina na ponta com muita destreza, no fundo da Amazônia, nas comunidades, nas favelas, enfim, no Jequitinhonha. A gente é muito bom de vacinar. Agora, precisa botar... Nós temos uma Ferrari e nós não botamos gasolina. Então, a Ferrari fica andando devagarinho, a gente tem que empurrar ela ladeira acima, ladeira abaixo. A partir do momento que ela for chegando, a gente vai vacinando. Resistência à vacina, que alguns países têm, nós não temos. Rede para aplicar, nós temos. Erramos o time, queimamos um semestre inteiro por uma decisão equivocada. Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nós queremos agradecer muito a sua participação, agradecer o seu posicionamento e desejar boa sorte na sua caminhada empreitada pela frente. Obrigado por estar conosco. Obrigado, amigos do SIMP, obrigado, Cury, obrigado a todos vocês. E não esqueçam, lava as mãos, mantenha uma distância, não aglomera, usa máscara, a gente vai chegar lá, a gente vai sair dessa juntos. Obrigado aí pelo convite. Valeu. No início do nosso programa existe um letreiro dizendo que nós estamos sem máscara, mas mantendo o distanciamento social, álcool, estúdio higienizado, etc. Que é a mensagem da saúde. Tá certo. Obrigado por estar conosco.